Temos o prazer de receber aqui no estúdio hoje o deputado federal Daniel Freitas. Deputado, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos assistem. É um grande prazer poder estar aqui com vocês. A agenda de deputado é bastante corrida. Eu sei que o deputado daqui a pouco já tem um evento em Florianópolis, a presença de Onyx Lorenzoni, ex-ministro. Ou seja, a agenda é o que não falta, deputado. A nossa vida é muito corrida. Aproveitar para deixar esse convite a todos que puderem estar presentes. É o lançamento do livro Do Baixo Clero ao Planalto, que conta a história do presidente Bolsonaro. Acontece no Hotel Majestic hoje às 18 horas. Então, um momento bacana de encontrar pessoas interessantes. Bem, deputado, como é que está a atividade parlamentar? Como é que está a movimentação em Brasília? Nós acompanhamos isso, mas a uma certa distância. O senhor teve a experiência de estar na bancada de situação no governo passado e agora na bancada de oposição, ou seja, experimenta os dois lados de um parlamento que é sempre muito efervescente em termos de situação e oposição. Como é que está esse ano? Nós saímos de um plano de voo perfeito que o Brasil estava projetando para o nosso país. Tivemos a perda do presidente Bolsonaro na eleição que passamos agora e eu me encontro hoje junto com a bancada do PL, que é a maior bancada do Congresso Nacional de Deputados Federais, numa situação de oposição, tentando fazer com que o Congresso seja de fato o freio de arrumação do país. Nós passamos as últimas 2 semanas, João, em obstrução. Para aqueles que não entendem, é um processo legislativo, um instrumento legislativo de trancar as pautas do Congresso. Era um recado muito para o Poder Judiciário, porque nós estamos vendo muitas interferências dos outros poderes. A nossa Constituição define que nós somos independentes entre si, apesar de harmônicos, e essas interferências têm causado muitos prejuízos aos brasileiros. Então, a nossa obstrução funcionou muito bem. Na semana passada, o líder da oposição se reuniu com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e definimos, então, dar um voto de confiança ao presidente do Congresso, retirando a obstrução. A partir desse momento, ele se comprometeu em avançar com algumas pautas. Não é papel do Judiciário legislar sobre marco temporal, sobre a descriminalização das drogas, enfim, sobre a questão do aborto. Nós tentamos, com isso, resgatar o poder, a autoestima do Congresso Nacional. Afinal de contas, são 513 deputados, 81 senadores, todos esses eleitos pela população brasileira. Agora, nessa semana, o presidente do Congresso já deu alguns indicativos de que está dando para trás. Com isso, nós já estamos nos organizando. Amanhã eu já estarei em Brasília, reunido com a oposição, para que a gente volte a fazer o movimento, talvez de obstrução novamente, que nós vimos que funcionou essa pressão dentro do Congresso Nacional. Existe hoje um ambiente tenso entre judiciário e legislativo? Existe uma tensão evidente pela interferência. Nós fomos eleitos para poder fiscalizar o Executivo e legislar, né? Nós temos diversas matérias lá que é competência exclusiva do Congresso Nacional e a desmoralização do poder é muito prejudicial ao país. Então é sobre esse aspecto que nós estamos em obstrução. Muitas matérias importantes podem ser atrasadas aí por conta desse nosso posicionamento firme de não votar enquanto nós não formos respeitados enquanto Poder Legislativo. O senhor tem tido um posicionamento também muito forte de cobrança ao governo eleito, até seguindo uma bandeira que o senhor teve durante a sua carreira. Como é que isso está repercutindo? Isso amarra muito o parlamentar para atuar, para defender as suas pautas? Como é que é deputado de oposição num cenário como nós temos hoje? As minhas bandeiras são bandeiras de vida que eu carrego desde quando eu era vereador aqui em Criciúma, ao meu primeiro mandato de deputado federal, naturalmente muito ligado ao presidente Bolsonaro e a tudo que nós defendemos. E agora lá, a nossa importância é mais relevante ainda por conta de sermos, de fato, aqueles que vão segurar as nossas bandeiras em pé. Então, eu já sou autor de diversos PDLs que garante a segurança armada nas escolas, sou coautor de 2, 3 pedidos de impeachment do Lula, agora com essa matéria que saiu no Estadão, que ele encaminhou à Argentina, que inclusive deve ter mexido muito nessa eleição, caso essas informações sejam verdadeiras, $1 bilhão na interferência da soberania de um outro país. Eu entrei na PGR, eu poderia ter entrado já com um pedido de impeachment e caso essas respostas venham sinalizando que ele de fato interferiu, aí sim embasa
com bastante verdade, um pedido de impeachment por crime de responsabilidade. Ele até poderia ter encaminhado esse recurso se o Congresso Nacional tivesse aprovado. Caso essas informações venham nessa direção, certamente o Congresso Nacional tem um forte embasamento de um pedido de impeachment. Em diversas matérias lá, nós estamos tratando para defender aquilo que nós acreditamos que é o melhor para o povo brasileiro. Deputado, nesse cenário todo aí, naturalmente tem aquelas pautas de reivindicações, infraestrutura e outras para Santa Catarina. Está conseguindo se ter expectativa de que andem esses pleitos de Santa Catarina em meio a esse período tão conturbado que está nesse conflito de poderes? Nós temos aí uma bancada muito eficiente. Eu quero parabenizar o Fórum Parlamentar Catarinense, que eu tive a honra de ser coordenador, dos nossos 16 deputados, 3 senadores. Hoje é a deputada Caroline Detoni que preside o fórum, todos muito organizados, enrolando as bandeiras partidárias quando o assunto é Santa Catarina. Inclusive, agora diante de tantos problemas de cheias, o Fórum Parlamentar tem sido muito atuante em Brasília. As nossas emendas parlamentares, apesar de eu ser um deputado de oposição, elas têm o nome de emendas impositivas, ou seja, elas têm que ser pagas pelo poder público, pelo governo federal. Então eu somo aqui até para dar um pouquinho de prestação de contas ao sul do estado e a importância do sul do estado de eleger deputados daqui do solo sulista. Eu ultrapasso já a marca de 123 milhões de reais desde o meu primeiro dia de mandato somente para a região sul. Então isso é muito representativo. É aqui que a vida acontece, é aqui que os problemas têm que ser solucionados, e agora nós temos um governador do nosso partido, um governador parceiro, que tem vindo muito ao sul do estado, tem recebido as nossas demandas, nos ouve bastante, isso é muito importante, porque de um lado nós não temos mais o parceiro do governo federal que tínhamos antes, que era o presidente Bolsonaro, mas Santa Catarina, como sempre, elegeu um bom governador de direita que está agora atento às nossas pautas. Nós nunca tivemos um governo de esquerda aqui, talvez seja por isso que nós temos esse estado bem posicionado e bem sucedido. Deputado Daniel Freitas, prazer enorme recebê-lo. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio do nosso Balanço Geral da NDTV. Muito obrigado, João. Deputado. Um prazer poder estar aqui. Que todos tenham uma ótima semana. Um grande abraço. Obrigado, deputado Daniel Freitas, deputado federal, conversando conosco ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, que segue com mais informações